Dani, esse aqui é mais um vídeo. Vou mostrar para vocês hoje aqui nesse vídeo como eu faço para analisar oportunidades aqui no Rio de Janeiro. Então, para fazer isso, eu acesso aqui a minha plataforma. Vou deixar o link dela na descrição do vídeo. Vou estar acessando aqui a plataforma e vou colocar aqui dados do ano de 2025 e 2026, porque são dados recentes do mercado. Então, a gente consegue ver os preços mais próximos aí da realidade do que está acontecendo. Então, 2026, 2025. Vou colocar aqui, por exemplo, o centro do Rio, que eu vejo bastante gente tentando investir em Airbnb, e fica como recomendação esse vídeo aqui para quem está buscando imóvel no centro, tá, do Rio. Vou fazer aqui algumas análises com relação ao centro. Então, centro do Rio. O centro do Rio vendeu 2025, 2026, 1.147 apartamentos. O maior volume de vendas está em apartamentos de 30 a 50 metros, né? Foram 545 transações nessa faixa. E o maior valor de metro quadrado está na categoria de 0 a 30. E já é uma tendência, né? Normalmente, quanto menor o tamanho do imóvel, maior o valor relativo do metro quadrado dele, que é a sazonalidade do comportamento no centro. Então, um centro bem regular ali, né, um valor de metro quadrado menor, né, mais baixo, mas bem estável. Em 2025 vendeu 211 milhões, 2026 já vendeu 111 milhões, vende bem, vendeu 777 apartamentos no ano passado, esse ano já vendeu 370. Como eu mostrei, o meu volume de vendas está no perfil de 30 a 50, tá? Então, se eu fosse investir no centro, eu buscaria investir nesse perfil de imóvel, porque é o perfil que tem maior liquidez ali, se eu for buscar fazer um flipping, ou a demanda, enfim, no centro é em cima desse perfil. Então, até para rentabilizar ali com aluguel, eu sei que o público do centro busca esse perfil de apartamento. É assim que eu analiso o perfil também de demanda, né? Eu não vou muito nos dados qualitativos, é mais para complementar a análise do dado técnico. Então, eu vejo aqui que, por exemplo, o maior potencial de valorização já está na categoria de 0 a 30. Então, nessa categoria de 0 a 30, eu tenho oportunidades aí de gap de venda, né, de metro quadrado pós-reforma de até 158%. É claro que vai depender muito da localização, mas existe esse potencial de valorização com reforma. Então, como dados consolidados do centro, eu tenho que é um bairro que está em valorização, está valorizando aí do ano passado para esse ano mais de 7%, né? Vendeu ao todo, né, nesse período que eu estou analisando, 322 milhões já, e o tamanho médio ali de 40 metros quadrados. Tá bom? O histórico, né, de todas as transações que eu estou utilizando, então tudo transação real, não é dado de anúncio. E aí um dado interessante aqui seria esse gráfico de liquidez, onde eu vejo daquelas mil e poucas vendas, né, que eu comentei, 37% delas estão em apenas três ruas: Riachuelo, Senador Dantas e Presidente Vargas. E isso eu só estou olhando aqui apartamento, tá? Se eu tirar apartamento, eu tenho uma visão completa do centro, inclusive de loja e sala comercial. Mas apartamento eu vejo aqui, por exemplo, a Riachuelo é uma excelente rua para investir, porque concentra a maior liquidez do bairro, e tem uma boa valorização, né? E um metro quadrado relativo até baixo, tá? E aí eu tenho aqui diversas análises, né? O top 10 aqui do bairro, depois o top 20 e algumas outras visualizações de liquidez, giro também. Então, uma vez que eu comprei um imóvel lá na Senador Dantas, por exemplo, quanto tempo vai levar para eu vender? Eu vejo que lá todo mês tem venda, né? Então, possivelmente, depois que eu posicionar para venda, dentro do preço correto, em um mês eu vendo o meu apartamento lá. Isso é interessante porque existem ruas, por exemplo, em Buenos Aires, teve uma venda em 2 anos. Então, às vezes você acha que comprou uma oportunidade porque está barato, mas comprou na localização errada e trava na hora de vender. Então, eu analiso todas as informações antes de tomar uma decisão. Isso gera muito mais segurança ali na hora de eu fazer um investimento. Então, por exemplo, dados de bairro no centro, apartamento de 40 metros quadrados, eu vou ter esse comportamento de preço. E eu estou olhando somente para o bairro, tá?
Então, a quantidade de transações naquela faixa de preço, tá? Então, eu vejo, por exemplo, quanto maior o valor no centro, a menor a quantidade de transação, e normalmente são imóveis mais detonados, né, que precisam de reforma, e aí você vê uma quantidade expressiva aqui nessa categoria, que precisa de muita reforma e uma reforma básica. São as que mais vendem no centro. Enfim, isso aqui é uma visão de bairro, posso fazer toda a simulação aqui utilizando os dados reais de planejamento, né, para esse projeto, rentabilizar com Airbnb ou aluguel tradicional, isso é uma visão de bairro. Mas para eu tomar uma decisão, normalmente eu vou na visão de rua. Então eu fui lá na Senador Dantas, que seria uma oportunidade de boa, né, de investimento. Vou colocar aqui uma metragem de 40 metros, que é o perfil que mais roda no bairro. E aí eu já vejo que a Senador Dantas só ela teve 115 vendas, uma pequena desvalorização, mas aí eu posso analisar a Senador Dantas somente no perfil, né, de 30 a 50, e aí ignoro as outras vendas fora desse perfil. Então, nesse perfil foram 82 vendas, e tem aqui algumas análises, né? O metro quadrado mais caro vendido nesse perfil, 13 mil, a média da rua, 5 maiores vendas, 5 menores vendas. E aí, se eu for tomar uma decisão lá na Senador Dantas, preço de mercado para 40 metros lá é 424 mil, vou buscar comprar um apartamento de 360 a 340 mil, que seria uma faixa boa de oportunidade, faria uma reforma e daria para posicionar para venda depois em torno ali de 460 até 510 mil, seria um preço interessante para venda, sem perder tempo tentando atingir o topo de mercado, encurtando o tempo da operação e rentabilizando, reinvestindo esse dinheiro, né? Então, posso fazer toda a simulação aqui usando os dados corretos de mercado, tá? Carregar custos de TBI, reforma leve ou reforma pesada, se eu vou utilizar financiamento ou não, o sistema já vai aprovar ou não o projeto, vai me informar a quantidade que eu tenho que ter de recurso próprio, né, para pagar a entrada, custos de reforma, quanto é o lucro final líquido já depois da corretagem imposto de renda e quanto representa esse lucro em cima do capital que eu apliquei. Então a gente vê se alavancando, né, um financiamento, a taxa ela melhora muito. Então, por exemplo, enquanto eu teria que usar muito dinheiro para comprar tudo à vista e ter uma rentabilidade de 20% na operação, se eu utilizar financiamento, aquela taxa de 20% sobe para quase 90%, porque eu estou utilizando capital de terceiros. E aí eu tenho já, depois do imóvel reformado, quanto ele vai rentabilizar no Airbnb, num cenário pessimista, realista e otimista de ocupação, e também cenários de acordo com a taxa Selic aqui no aluguel tradicional, se for o caso de eu operar também nesse tipo de aluguel. Tá? Comportamento na Senador Dantas para o metro quadrado somente de 30 a 50 metros quadrados, quantidade de vendas, né, no ano passado, esse ano, tá? Comparando a rua com o bairro, aí eu vejo que é uma rua valorizada diante do bairro, né? O bairro tem um metro quadrado médio de 7 mil, a rua já em 10, então é uma rua valorizada, e a gente vê que realmente ela tem bastante venda, então é uma das boas ruas do centro para esse perfil de imóvel, potencial de valorização nessa rua de 28%, com reforma, e todas as transações que eu estou utilizando aqui para poder te dar todos esses dados aqui, né, essas informações, são 82 amostras reais de compra e venda. Isso na Senador Dantas, né? Eu posso analisar aqui qualquer rua do Rio de Janeiro. Enfim, a plataforma ela é bem completa e aí eu busco oportunidade fazendo uma primeira análise dos dados. Posteriormente, eu crio um filtro e vou nos portais, vou de fato atrás desses anúncios. Uma vez que eu achei o anúncio ali, gostei ali do perfil do imóvel, eu venho dentro da ferramenta e valido aquele preço, vejo se aquele preço está correto, se o endereço realmente tem liquidez ou não, se tem giro ou não. Enfim, eu complemento a análise para tomar uma decisão mais segura. Tá? Essa plataforma ela já está disponível, vou deixar o link na descrição do vídeo. Para quem quer fazer parte do ecossistema, pode estar fazendo uma conta gratuita lá e ativando a participação do ecossistema, onde você vai ter acesso já aos demais parceiros, né, que já tem conta
dentro do sistema, e aqui você pode fechar negócio, encontrar um arquiteto, um engenheiro, um eletricista, enfim. São diversos perfis de pessoas que estão dentro da plataforma, onde você pode aqui trocar informação e participar. Esse ambiente aqui ele é gratuito, não é pago, tá? Também tem aqui o manual do sistema para você saber extrair a melhor informação para você tomar uma decisão. Então já tem um curso completo aqui gratuito que você pode assistir conforme a disponibilidade de tempo. Tem um e-book, um manual que você também pode estar baixando para você tirar dúvida com relação ao sistema. E se tiver alguma dúvida específica, pode estar me chamando no WhatsApp, né, falando com suporte, para você sempre ter ali as informações mais consolidadas possível para o seu investimento, tá? Então, o vídeo de hoje foi sobre o centro, né? Expliquei ali como eu faço a análise. Se ficar alguma dúvida, pode deixar nos comentários ali ou me chamar no direct do Instagram que eu vou estar respondendo assim que possível.